Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a este novo canal de podcast, que é o canal Só Conversas. Um canal que foi pensado com muito carinho para a gente discutir sobre marketing digital, dados e notícias do nosso dia a dia de quem trabalha com comunicação digital. Eu sou Soraya Lima, eu tenho mais de 20 anos de experiência em comunicação digital e nos últimos 10 anos eu tenho me especializado muito em dados, então, por favor, não me julguem se muitos dos capítulos, se muitos dos episódios forem sobre dados. E justamente por isso, no meu projeto piloto, esse episódio piloto não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre Web Analytics e dados. E para isso eu tenho aqui duas pessoas super especiais para conversar com a gente sobre essa realidade atual, que é a Eleonora Diniz, que tem mais de 30 anos de carreira na área de dados. Ela trabalha desde 2001 na área de analytics, já atendeu diversas contas, diversas marcas grandes, entre elas ela tem passagem pelo Itaú, também já atendeu o Vicbold, entre tantas outras marcas. E ela é fundadora da Doutor Métricas. Muito bem-vinda, Leonora. Ai, obrigada, Soraya. A gente tem uma parceria, né, de aula e aqui hoje no podcast. Estou super feliz de participar desse primeiro episódio. Aí eu também estou super feliz que vocês tenham aceitado esse convite, esse desafio, na verdade, né? E eu tenho aqui também a Gabriela Dávila. A Gabriela Dávila, ela é consultora de negócios da YouScan, que é uma plataforma de social listening. Ela atua na área... Essa plataforma está desde 2009, mas aqui no Brasil ela está desde o ano passado. E ela vai contar um pouquinho para a gente, porque é uma ferramenta utilizada por grandes marcas como L'Oréal, Nestlé, Unilever, e ela trouxe um pouquinho dessa expertise para falar para a gente sobre dados em redes sociais. Obrigada. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Bem, gente, como acabei dando spoiler, esse bate-papo, né, esse podcast foi pensado justamente para ser uma conversa, para a gente transpor conversas que às vezes ficam isoladas ou em sala de aula, ou em corredores do dia a dia do mercado de trabalho, ou ainda em conversas de WhatsApp, mas eles não ganham uma cara, não ganham uma voz que vá para além e acabe contemplando um pouco um outro tipo de público. Então, basicamente, estamos aqui para conversar sobre diversos temas e eu trouxe aqui um primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, que é essa questão de mudanças no mercado, né? Uma grande mudança no mercado nos pegou o ano passado com... Vamos falar sobre uma das principais ferramentas, porque é uma ferramenta gratuita, muita gente usa, que são as ferramentas do Google, e estamos falando dessa transição do Google Analytics para o GA4. Leonora, como que foi essa transição para os seus clientes? E quais foram os principais gargalos, as principais dificuldades, porque muita gente primeiro ficou apavorado com prazos, depois foi saindo fazendo tudo sem grandes estratégias. Então conta para mim o que você percebeu desse cenário atuando dia a dia com isso. Então, Soraya, eu na verdade trabalho com o Google Analytics desde 2008, né? E aí em 2020, no meio da pandemia, o Google pega e fala assim, olha, a gente vai ter uma nova versão que é o GA4. E eu, particularmente, quando vi, falei assim, nossa, as outras mudanças, as outras transições levaram muito tempo, né? Eu falei, será que essa vai também levar? E aí eu percebi que, no início, muita gente achou, não vou esperar essa coisa amadurecer. Eu, na verdade, como muito curiosa, falei, quer saber, vou tentar eu já fazer uma conta no paralelo para testar. A ideia era essa, né? E aí comecei a falar para os clientes, eu falei, olha, vamos fazer, né, a coleta dos dados, né, o famoso tagueamento. E eu acho que a grande mudança nesse novo GA4 é a questão da gente coletar tudo que é evento. Então, assim, mudou um pouco aquela nomenclatura que a gente tinha, porque a gente falava assim, você tem uma tag de página, você fez a tag de evento, você fez a tag de e-commerce, agora não, a gente chama tudo de tag de evento. Obviamente que o Google deu uma facilitada, porque muitas tags surgiram já nativamente na ferramenta. Então, por exemplo, o scroll, que a gente quer saber se o usuário rolou a página até o final, essa já é nativa. E isso foi uma grande, na verdade, uma grande mudança, até para facilitar o pessoal que quer
ter pelo menos um mínimo de coleta, né? E aí eu comecei a fazer os testes. A princípio, eu falei assim, algumas coisas mudaram. Por exemplo, a taxa de rejeição sumiu. Aí veio a taxa de engajamento. Eu senti um pouco de... assim, é uma coisa um pouco diferente o cálculo da conversão. E eu senti que os meus clientes ainda estavam muito perdidos. Então, eu tinha que fazer um trabalho meu de imersão. E às vezes até falar com um cliente ou outro assim, ó, vamos fazer um piloto com a sua conta. Você continua olhando o GA Universal, mas a gente vai fazer um piloto para ver e comparar. E aí a primeira coisa que a gente começou a ouvir o mercado dizer é o seguinte, olha, não adianta você comparar número, porque a forma de contabilização vai mudar. Então, tudo bem, eu comecei a falar para as pessoas, olha, não queira comparar, porque a forma de cálculo de amostragem é diferente, é tudo diferente. E aí foi, sabe? Esse caminho foi e eu comecei a ensinar, né? Fazer aquele... O lado professor ajuda, né? Nessa hora, né? Então, eu comecei a fazer isso e comecei a idealizar alguns cursos de GA4. Então, eu fazia aquele curso, como ainda era pandemia, fazia assim, aula no Zoom, vamos que vamos, e eu chegava para os alunos assim, olha, se tiver alguma dúvida e eu não souber responder, porque a gente não vai saber responder, eu vou pesquisar e trago de volta. Então, acho que a aula foi um grande laboratório para trazer isso. E aí eu conseguia replicar isso para os clientes. Mas eu sinto que os clientes ainda têm um apego com a estrutura, vamos dizer assim, de informação que tinha no GA Universal. Ele tinha uma estrutura mais clara para a gente. Quando chega aqui no 4, aí não é tão claro. E tem algumas coisas do tipo, você vai ver o primeiro acesso do usuário, você vai ver todos os acessos. Você fala, gente, mas o que ele... Né? Por que o Google está fazendo isso? Eu achei que o Google preparou o GA4 muito mais para o time de marketing. Né? E eu acho que o cliente ainda não está, talvez, nesse nível de maturidade. Então, esse é um trabalho que eu venho fazendo direto com os meus clientes. Quando foi a virada do ano passado, o que eu providenciei para todos os meus clientes? Eu providenciei um backup do Universal. Só que tem gente hoje querendo fazer o backup do Universal. Só que quando você vai lá tentar fazer, uma parte dos dados pode não estar lá. Quando eu fiz o backup e todo mundo que era meu cliente, eu bati na porta, gente, vocês querem que eu faça o backup? Que eu vou fazer. Eu fiz um backup dos últimos 2 anos, porque talvez muito mais do que isso já não era tão expressivo. Né? Mas era interessante fazer um backup aí dos últimos 2, 3 anos, talvez, para ter uma noção de principalmente canais, de como esse cliente chegava, de como era esse tráfego, entendeu? Então, eu acho que agora a gente vai, embora agora a gente tenha uma segunda virada de chave, que é a virada do 360, o que vai acontecer? O pessoal do 360 já costuma ter um backup, porque o pessoal já paga, consequentemente deve pagar o BigQuery do Google, né? E eu vejo uma parte dos clientes agora preocupados, e eu já encontrei contas em que você já tem uma escassez de dados ali, porque o Google não tem tudo. Eu acho que é muito interessante tudo isso que você trouxe, e algo que eu pesquei e que, para mim, é extremamente necessário a gente falar, é sobre gestão de dados, né? E falta isso nas empresas, tá? Porque as pessoas, elas coletam dados, elas não sabem por que elas coletam dados, elas se acostumam com o formato de plataforma, como era o Google Universal e agora o GA4, elas ficam meio assim, porque é uma questão de costume, gente. Né? Não é uma questão. As entregas não é que elas deixaram de acontecer, elas estão chegando de uma forma diferente. Eu tenho uma opinião aqui, Soraya. Eu acho que a gente precisa, em termos de tecnologia, e acho que foi uma coisa que eu vivenciei desde que eu entrei na área de tecnologia, na verdade, desde que comecei a trabalhar em 91 oficialmente, né? Porque antes eu fazia estágio. O que a gente tem que ter numa área de tecnologia é o desapego. A gente tem que ter um desapego daquilo que a gente sabe, aproveitar aquele know-how e dizer, tá bom, como é que eu aplico esse know-how agora nessa nova solução, nessa nova saída? Né? Então, quando eu começava a olhar para o universo e via agora, eu falei, tá bom, o que ele está querendo me dizer com isso? Só que, por exemplo, tem coisas que eu sinto... ainda aquilo não está muito claro. Porque, para mim, quando eu vejo uma conversão, seja ela qual for... Eu tenho que olhar uma quantidade sobre um todo.
Dependendo da minha extração no Google Analytics, essa minha conversão se torna 100%. O que, na minha visão, é errado. Então, para mim, ainda tem alguns ajustes na interface. Então, assim, se você não tem aquele conceitual que a gente fala muito, né? Que vem ali de um viés acadêmico que a gente tenta trazer numa aula mais prática, você bate o olho e vai falar, nossa, mas eu tenho 100% de conversão. Não, você não tem. Qual é o seu todo? Então, se você não entende o conceitual, fica muito difícil. E eu acho que isso é para qualquer coisa. Isso vai acontecer na IA. Se você não tem... Se você não sabe formular muito bem aquilo que você quer, a IA vai te entregar qualquer coisa. Exatamente. Essa é a minha opinião. Exatamente. Né? E é interessante porque essas ferramentas, elas estão aí para facilitar a nossa vida, né? Hoje nós vivemos a era dos dados. Os dados, eles estão muito mais acessíveis. Por mais que nós tenhamos leis e normas como GDPR, LGPD, nós temos ferramentas que nos ajudam na coleta de dados para que a gente saia do achômetro e tenha tomadas de decisão mais assertivas. Então, acho que o Google ele vem nessa pegada de evolução. E aí, Gabriela, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa questão de social listening, porque tão importante quanto a gente saber desses movimentos dentro de mecanismos de busca, de acesso em e-commerce, em sites, blogs, tão importante quanto isso é a gente entender também o que está sendo falado nas redes sociais, né? Isso ajuda a prevenir crises, isso ajuda a verificar tendências, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa questão de como o social listening ele pode complementar a área de Web Analytics e como ele pode auxiliar as empresas no dia a dia. Sim, o social listening ele é um método, né, uma forma mais em conta de fazer pesquisa do que alguns métodos mais tradicionais, muito rápido e é uma coleta espontânea de comentários que as pessoas fazem nas redes sociais, em blogs, fóruns, né? Na YouScan, por exemplo, a gente cobre 500 mil fontes diferentes. Né? Então, YouTube é uma fonte, TikTok é outra fonte, então são 500 mil, é bastante, é um universo muito amplo de coleta. Né? Então, eu acho que o social listening é uma forma de você ter acesso a esses dados, né, de uma forma mais econômica e muito rápida, com dados de qualidade e dados confiáveis. Né? A importância do social listening para as empresas, eu vejo de uma forma muito estratégica, né? O social listening como uma parte responsável por ouvir o que o cliente está dizendo, o que o consumidor está dizendo, e fazer essa ponte para que essa opinião, esse comentário, esse sentimento, essa percepção reverbere dentro da empresa e gere ações efetivas para mudar a realidade na qual a empresa se encontra, né? Seja uma melhoria de produto, seja um atendimento melhor, enfim. Então, eu acho que o impacto do social listening vem daí, da capacidade de gerar transformação dentro da empresa para impactar os consumidores. E sobre a YouScan, nós somos uma ferramenta que existe desde 2009, então no começo, né, da era do social listening. No Brasil chegamos recentemente, estamos bem animados de fazer parte dessa comunidade, né, de social listening, de aprender e de trocar bastante. Vocês trouxeram alguns pontos que eu acho melhor retomar. Embora a gente tenha uma pauta aqui, né? Eu vou para uma entrevista semi-estruturada, né? Eu vou coletando. Um dos pontos que vocês trouxeram que eu achei muito interessante foi da inteligência artificial, né? As ferramentas, elas vão se adaptando muito ao nosso cotidiano, né? Hoje, o que era, a gente falava muito sobre inteligência artificial em um outro nível. Eu lembro quando a gente falava muito de ferramentas como o Watson do IBM, da IBM, e hoje a gente olha muito e a IA está nos nossos dia a dia nas menores ações, né? Desde fornecimento de informações por meio de hábitos de algoritmos que são entregues para a gente. O próprio Google agora está trazendo para a gente algumas questões. Como que vocês acham que a inteligência artificial pode ajudar a gente, tanto na área de Web Analytics,
como na área de social listening, porque eu entendo que a inteligência artificial é maravilhosa, mas sem uma inteligência humana por trás, que direcione de uma maneira bacana, assertiva, para que a gente tenha os melhores resultados possíveis, a gente não tem um caminho muito produtivo se a gente não for nesse sentido, né? Então, acho que tem que ter uma inteligência humana por trás para saber o que a gente quer. E, nesse caso, como que o Web Analytics e o Social Listening estão bebendo dessa fonte que é a inteligência artificial? Falo eu? Então faz. Então, vamos lá. Eu acho que no caso do Analytics, na verdade, dentro do próprio Google, né, do GA4, ele já tem uma área que, na verdade, existia no Universal, mas a gente dava pouca credibilidade para ela, que era a área de alertas, que hoje eles chamam de insights. Então, ele tem ali do tipo, olha, a gente está percebendo uma anomalia que pode ser positiva, ou seja, um aumento de tráfego, uma queda, seja de tráfego, seja de conversão. Ele vai lá e começa a te dizer, olha, você teve um aumento de conversão sei lá, no tráfego pago, mas a gente percebe que você tem uma campanha aqui que na verdade, performou muito bem. Isso era uma coisa que a gente levaria mais tempo. Daria para analisar? Daria, né? Uma coisa que recentemente eu comentei nas redes sociais, eu falei um pouco do LGPD, que você também já comentou, a gente pode pegar, na verdade, uma base dessa e jogar, por exemplo, lá no ChatGPT, né? A diferença é que se eu tivesse que levar para um ChatGPT e eu estou começando a testar o Gemini, e eu particularmente estou achando o Gemini do Google melhor do que o ChatGPT, você pode pegar uma base e levar lá e pedir para ele te trazer um direcionamento, né? Mas isso é uma coisa que você fala, poxa, eu preciso de ter uma inteligência por trás. Então, se você escolher o dado errado, você vai ter uma análise sofrível. Você vai ter um retorno, talvez, muito abaixo do que se você trouxesse um dado de melhor qualidade. E outra, se você tem um histórico para entregar, isso também vai ser mais expressivo. Então, por que o Google consegue chegar lá e dizer, você tem uma anomalia nesse período, você tem sei lá, um valor disruptivo aqui. Esse valor é porque ele está baseado no histórico. Então, por exemplo, a gente tem um relatório lá no Analytics que eu posso customizar e dizer o seguinte, a sua base de aprendizado são os últimos 150 dias. Então, se você tem algo que é sazonal, ele não vai dizer que aquilo é disruptivo, que aquilo é uma anomalia, porque você tem um comportamento recorrente daquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de olhar um desempenho de uma Black Friday, eu deveria comparar com novembro do ano passado, né? Quando chegar novembro, só que a gente tem um ponto no GA4, eu só tenho 14 meses, ou seja, você tem que começar a fazer suas análises um pouco antes, ou guardar esta base para depois levar para um ChatGPT, qualquer outra ferramenta nesse sentido, para te ajudar a ter um insight, né? Que a gente, né, fala muito disso. Então, eu acho que as ferramentas vão se aprimorar, mas a gente tem que tomar cuidado que no caso do Analytics em geral, e não é só Google, é qualquer ferramenta, o planejamento estratégico dessa coleta é nosso. E isso muitas vezes é terceirizado por uma agência, nada contra a agência, mas é terceirizado por uma agência, é terceirizado às vezes por uma consultoria. E aí o que acontece? Falta contexto. E aí eles não conseguem te trazer a melhor qualidade, porque eles não vivenciam dentro da empresa, eles não sabem o que o diretor está querendo. Quem está dentro da empresa sabe. Então, essa coisa da gestão é uma coisa que falta na empresa. E aí todo mundo coleta um monte de coisa, e aí um monte de coisa ali não serve para nada. E você infla, a ferramenta fica com a amostragem, aquele dado que seria relevante para você perde a qualidade porque você jogou um monte de coisa que você não vai usar. Então, não vai ter IA que vai resolver isso, porque IA não sabe qual é o contexto. Quem sabe o contexto é quem está vivenciando, tá ali naquela vida de carne e osso, entendeu? Aquela vida real, não uma vida virtual. Verdade. Mas é isso, não é? Não, eu acho que, e aí,
por favor, Gabriela, me responda também essa questão da IA. Mas é importante isso que você trouxe, Eleonora, porque o que eu já vi de agência mequetrefe que cria conta no nome da marca e depois a marca sai da agência e perde todo o histórico. Já aconteceu um monte disso comigo. Isso é, assim, as pessoas têm que ter consciência, todas as marcas deveriam ter consciência que a gestão dos dados é responsabilidade dela. Por mais que a agência ela utilize outras ferramentas, como Google, como YouScan, como Doutor Métricas, uma contratação e a gestão desses dados tem que ficar em responsabilidade, porque, gente, isso é histórico, isso é contexto, isso é tomada de decisão, é questão de negócio isso, não é uma questão de brio ou qualquer coisa do gênero. É uma questão de gestão, né? Business Analytics, Business Intelligence. Só para fazer um parênteses aqui, né? No Doutor Métricas, eu não guardo nenhum dado. Eu acesso todos diretamente da fonte e calculo em tempo real métricas que a gente não vê no mercado. Então, assim, são coisas que eu já vivenciei, que eu já tive que calcular para algum cliente, e eu vou lá e calculo essas métricas todas em tempo real. Posso ter futuramente uma versão que vou armazenar? Claro, posso, mas na hora que o cliente encerra o contrato, eu tenho que entregar aquela base que é dele, entendeu? Embora pode ser que ele não faça nada com aquela base, porque ela foi modelada para o meu modelo de negócio, eu posso ter um compromisso com o cliente e dizer, olha, eu vou apagar toda a sua base. É verdade. Sim. Eu acho que essa questão da inteligência artificial, como você bem comentou, ter a inteligência humana por trás ou na frente, né, ou seja onde for, é interessante. Ontem me perguntaram isso, né? Mas a YouScan, a inteligência artificial, ela vai dar as recomendações do que você precisa fazer quando você detecta, por exemplo, num social listening que está havendo uma crise, que teve um pico de menções negativas e isso está reverberando na marca e tal? Não. A gente não chega até esse ponto ainda, né? Não sei se no futuro vamos chegar. Mas isso quem tem que determinar é quem está responsável pela ação que vai se seguir a essa interpretação, a esse insight. Então, quem vai fazer esse pulo, quem vai dar esse pulo do gato é a inteligência humana, é a equipe de negócio que vai definir qual o melhor caminho, o que precisa ser feito com base nesse listening, com base nos insights que foram coletados. A inteligência artificial, pelo menos na YouScan, pelo menos até agora, não faz recomendação de próximos passos ou nada disso. Eu acho que as pessoas, elas têm que olhar a inteligência artificial como uma ferramenta e não como uma muleta. Né? O que eu quero dizer com isso? A muleta, ela serve de um apoio quando você tem algum tipo de necessidade. Mas ela não pode substituir a inteligência artificial certas tomadas de decisão que envolvem muito mais do que aspectos de dados. Uma das disciplinas que eu dou, e eu já trabalhei nessa área, principalmente na pandemia, é gestão de crise em redes sociais. E por mais que uma ferramenta de social listening, ou dependendo dos comportamentos que a gente tem dentro de um site, eles sinalizem que pode ser uma crise ou um sinal de alerta, um sinal de fumaça, você tem que ter uma equipe amparada para isso. Né? Não é a ferramenta ou a inteligência artificial que ela pode te mostrar caminhos, mas quem tem que ver onde que você quer chegar, quais são seus objetivos, qual vai ser o seu planejamento estratégico, principalmente num setor de crise, numa situação de crise, é você, é o seu time, é toda a sua expertise, seu histórico, porque, sinceramente, tomada de decisão de cabeça quente ou uma tomada de decisão superficial nesse sentido apenas vai comprometer. Então, nós tivemos casos de pessoas, isso, gente, aconteceu em BBB. Teve uma crise, a pessoa deleta o conteúdo em vez de tentar sanar a crise. Gente, a internet,
As pessoas printam, as pessoas não esquecem. As pessoas falam, a internet é tempo real. Gente, eu falo que a internet, na verdade, é um cemitério. Caiu lá, fica. E muitas vezes não fica morto, não. As pessoas ressuscitam. É pura The Walking Dead ali. Né? Então, as pessoas resgatam e as pessoas printam e as pessoas não têm medo de expor. Uma das ferramentas que eu não sei até quando dura, né? Do rebranding do Twitter, né? Do X, mas tem a busca avançada do Twitter, que você consegue buscar tweets de 2006. Então, todos esses exposeds que a gente vê, essa cultura do cancelamento, a galera vai numa ferramenta que é gratuita e você vai lá e resgata, né? Então, esse processo, as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado. As ferramentas, elas têm que ajudar a gente. Elas não têm que necessariamente substituir a gente em determinadas tomadas de decisão. No futuro, quem sabe? No futuro, quem sabe, né? Mas, neste momento... Eu acho difícil, a gente sabe? fica assim, né? Eu não sei vocês lá, mas eu acho difícil essa coisa do, sei lá, o humano totalmente ser substituído, entendeu? Eu concordo com você, da gente ter que usar... E eu vou te falar, eu já vivi várias... trabalhando com tecnologia há tantos anos, né? Eu já vi tanto as pessoas falarem assim, vai acabar, sei lá, vai acabar a secretária, que é aquela que digitava os papéis numa máquina de escrever. Gente, as pessoas passaram a digitar no Word da vida, né? Então, eu acho que assim, eu sempre vejo a tecnologia como um instrumento para eu fazer algo melhor. Então, se a gente for olhar, por exemplo, um Waze, que hoje guia a gente pelo trânsito, ele já tem uma inteligência ali por trás. E as pessoas acham que inteligência artificial, nossa, gente, pode ser uma rede colaborativa, como é o caso do Waze. Né? Ele sabe quantas pessoas estão passando por um lugar. Quanto mais gente usar, melhor. E aquilo tem um algoritmo por trás. Então, a gente não pode esquecer que a inteligência artificial, ela é um algoritmo. Se a gente for olhar na sua essência, ela não é as pessoas ficam com aquela coisa deslumbrada. Mas, gente, por trás é um programa que é feito através de uma linguagem que tem a condição de, através de vários dados, te dar um direcionamento que antes você levaria anos para fazer. Então, hoje a gente tem, por exemplo, recursos de tecnologia para interpretar uma imagem. Então, eu já vi, por exemplo, alguém citar que hoje a inteligência artificial consegue detectar um câncer muito mais no início do que um olho humano detectaria. Por quê? Porque ela tem tantas... Se ela tiver uma bagagem de inúmeras imagens ali, ela consegue perceber que, olha, este sinal neste exame, ou, sei lá, uma variação no exame de sangue, por exemplo, é um aspecto que tem que se olhar que pode ser um câncer. E isso, cada vez mais dados corretos sendo alimentados, vai fazer a IA trabalhar melhor. É isso. Então, assim, a gente, por exemplo, um dia eu fui fazer um post, falei, deixa eu ver o que o ChatGPT vai me responder. Ele me respondeu coisa errada, porque alguém deve ter alimentado ele com informação errada. Então, se a gente tiver a possibilidade, ao longo do tempo, ter a nossa própria inteligência artificial alimentada com as referências que a gente sabe muito bem quais são idôneas, a gente vai ter uma ferramenta que vai trabalhar por a gente num tempo muito mais curto. Se você perguntar para o ChatGPT de onde ele tirou aquela fonte, ele não vai te dizer. Então, a gente fica meio desconfiado, porque a gente olha e fala assim, mas eu tô achando que essa data, tem certeza? Você vai lá checar e a data tá errada. Então, se a gente tiver esse tipo de transparência na questão da coleta, melhor. Porque a gente sabe de onde ele está tirando aquela fonte. E a gente fala, essa fonte não é idônea. Eu não vou considerar essa resposta. Uhum. Esse é um aspecto muito importante, né? Mas a gente tem que ter uma certa maturidade digital e uma certa experiência para não acreditar
em tudo que é apresentado para a gente pelas ferramentas. Mas você trouxe um ponto, Eleonora, que eu acho muito interessante, que eu queria que a Gabriela desdobrasse um pouquinho sobre a análise de imagens, né? Porque as redes sociais, elas são muito vivas nesse sentido, e a gente sabe que as ferramentas de social listening, às vezes, têm alguns gaps em interpretar imagens, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que essa é uma das principais funcionalidades da YouScan. Ela consegue identificar logos, né? E eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Sim, é muito bacana. Eu fico impressionada, eu acho, como você comentou, as pessoas ficam deslumbradas. Eu sou uma dessas pessoas que fica realmente deslumbrada. Como isso acontece, eu não sei, no backstage, não sei o que acontece por trás, mas o que a gente vê e a utilidade desse recurso é muito grande, né? O que a gente vê na YouScan hoje é você conseguir treinar o sistema para que ele reconheça, isso em 2, 3 dias ele é treinado para reconhecer logomarcas em imagens, mesmo que aquela logomarca ou aquele logotipo, mesmo que aquela marca não tenha sido mencionada em texto, né? Então, vamos supor, eu postei hoje uma foto numa rede social que é aberta, que não é privada. Bom dia, pessoal, com um copo de café do Starbucks. Eu não mencionei o Starbucks, não marquei o Starbucks, mas eu postei uma foto e o sistema detectou aquela logomarca. Isso a gente entende que pode aumentar para algumas indústrias, para algumas categorias de produto, em até 80% o volume de menções daquela marca. Por exemplo, marcas como Nike, Adidas, que aparecem em boné, em camiseta, em tênis, aparecem muito. Isso é muito interessante, as marcas precisam saber em que contexto elas estão aparecendo nas imagens das redes sociais, porque isso pode dizer tanto quanto os textos, né? Tanto quanto os posts escritos. É um outro tipo de insight, é um outro tipo de análise de interpretação que você vai fazer daquele material visual. Eu vejo que na área de comportamento, de tendências, isso é muito interessante, né? Porque a gente pode até cruzar com dados de geolocalização para saber quais marcas as pessoas costumam mais utilizar em determinadas regiões. Isso é muito legal, porque as possibilidades elas estão aí, né? Sim. A Eleonora acabou fazendo, e eu queria depois que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu sei, Gabriela, que você fez um estudo de caso super legal da Sephora, né? E trouxe até para o seu LinkedIn, o artigo ficou muito bacana. E eu queria também que a Eleonora falasse um pouquinho sobre essa questão. Gente, a Eleonora fez na unha um estudo sobre o BBB 23. Eu acho que foi tão traumatizante para ela que ela não fez o do 24. Não, foi no 22, Soraya. Eu não 22. fiz nem no 23 eu fiz, porque já no 22 já foi suado. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre esses estudos de caso, né? Como que é utilizar dados de social listening na prática? A Eleonora ela conseguia prever, né, o comportamento, quem ia voltar do paredão, quem ia para o paredão. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão da Sephora, que foi muito interessante. E a gente vai observando, né? A Sephora é uma marca que ela já está bem consolidada no Brasil. E o BBB é uma potência midiática, né? Não Sim. tem nem como a gente falar. E eu acho que é muito interessante porque o BBB, eu acho que um divisor de águas foi a Manu Gavassi. Embora ela não tenha ganhado o BBB, em Acho que ela termos de foi 21, né? comportamento... Foi. E depois veio a Juliette, né? Eu não sei se a Eu acho que Manu elas foi estavam. 20 e a Juliette foi 21. Não foi na mesma edição. Não as foi? Eu duas. achei que fosse. Não. Eu acho que a Manu tava junto com a Carol Conká, não era? Que ela foi cancelada? E ela tava junto com a Thelminha, que foi que ganhou. Ah, então acho que elas estavam nesse da Thelma. Elas tava estavam nesse da Thelma. Acho que esse deve ter sido o BBB, acho que era o 20. Acho que era o 20, depois a Juliette veio no 21. Isso. Porque a Manu Gavassi, ela fez um posicionamento A Boca Rosa. de marca, a Boca Rosa também. Bem, elas fizeram uma escola e depois disso, né, mudou. Então, eu queria entender um pouquinho sobre esses dois estudos de caso. Queria que você contasse um pouquinho qual foi o seu objetivo de estudo com a Sephora e depois eu queria que você falasse um pouquinho, já que o BBB ainda está fresco, vamos falar um pouquinho de BBB também. Sim.
Olha, eu não sou analista de dados, não trabalho com pesquisa na prática, então meu trabalho é parcerias, a parte comercial. Então, quando eu me aventuro numa plataforma como a YouScan, é para tirar o que talvez para muitas pessoas seja até um pouco óbvio, né? Claro, tem um background em pesquisa, outros tipos de pesquisa, não em social listening, então eu não sou a pessoa que vai utilizar os dados, né, tomar decisões com base nisso. Fiz por prazer de pesquisar na minha ferramenta, na ferramenta que a gente utiliza e que eu vendo, né, e que a gente tá o dia a dia demonstrando todo o tempo para o cliente e tal. Então, foi pelo prazer mesmo. O que eu achei interessante no caso da Sephora foram os insights que o Insights Copilot, que é o assistente conversacional impulsionado por inteligência artificial da plataforma, deu. Em tão pouco tempo, ele conseguiu fazer uma amostragem de algumas menções, que foram produzidas muitas menções em português sobre o tema das crianças frequentando as lojas da Sephora, que é o que se chama do fenômeno do Sephora Kids. E em menos de 5 minutos, eu fiz algumas perguntas em linguagem natural, ele processou essas perguntas e me deu, na melhor da sua capacidade como um sistema, né, respostas que me pareceram bem pertinentes. E aí, com isso, eu publiquei o artigo. Então, não foi uma coisa muito complexa, nem um pouco, e não sou a pessoa técnica. Mas eu acho que isso fala muito sobre a facilidade de uso, né, da ferramenta, o quão fácil é aprender e o quão acessíveis estão os insights ali na plataforma. Se você é um especialista, se você tem, como você comentou, o repertório, a bagagem, você consegue extrair um valor muito grande de uma ferramenta como a YouScan, de social listening em geral. Mas eu acho, Gabriela, me perdoe, mas eu acho que toda pesquisa, ela é importante. Porque eu lembro que eu estava em agência, e eu não vou citar nomes de agência, a pessoa chegou para mim e falou assim, Soraya, a gente atende uma seguradora e eu preciso saber agora o que estão falando sobre XPTO. Então, as pessoas, mesmo dentro de agências de comunicação grandes, não estou falando de agência de comunicação pequena, né? Estou falando de porte internacional, muitas vezes confundem, às vezes, a ferramenta de social listening como um Google, mas ainda assim, eu acho que tem a sua importância. Mesmo sendo uma entrega um pouco mais rápida, talvez não tão aprofundada quanto um pesquisador, tudo bem. Por quê? Porque você se debruçou e você viu um fenômeno que depois foi percebido também na Shine. E está uma ampla discussão sobre isso, né? Porque são influenciadoras mirins falando de maquiagem e muitas não têm 10 anos de idade. Então é um fenômeno que, assim, sai do on, vai para o off, volta para o on e nos faz refletir, né? Então, assim, eu tenho uma bebê de 2 anos e eu fico segurando ela, porque ela me vê às vezes se maquiar de manhã, né? Quando eu fico me maquiando, e ela quer usar. Eu falo, não. Na festa junina, eu chorei, porque eu não queria nem fazer aquela bolota com as pintinhas. Eu falei, eu não queria fazer isso. Porque, enfim, são produtos químicos, eu não quero incentivar, eu quero que ela se sinta bem com o que ela, se ela quiser usar um dia, quando ela for mais velha, ok. Só que aí vem crianças nesse nível, eu falo, será que eu consigo? Será que eu consigo moldar? E é interessante, isso que você trouxe a Sephora, às vezes foi a ponta de um iceberg, que é uma discussão muito mais profunda, mas que você já conseguiu avistar. Então, eu acho que toda análise, por mais que seja superficial e a gente saiba, putz, dá para fazer tanto Isso. mais. É essa sensação que fica. Mergulhar tanto mais. Mas, às vezes, entre um achômetro e algo pautado em dados... Embasado, né? Exato. Eu prefiro ir para algo um pouco mais raso, mas
com base em dados do que algo que simplesmente, gente, vozes da minha cabeça estão dizendo para a gente seguir por esse caminho, né? Sim, e a velocidade também, às vezes, que o negócio exige, né? Exatamente, exatamente. Hoje é tudo muito rápido, né? As tomadas de decisão têm que ser muito rápidas. Eu acho que eu vi essa pesquisa aí do negócio das crianças, né? E eu ainda fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, essas crianças estão encurtando uma fase que a gente viveu, né? Então, assim, eu não usava maquiagem, né? Mas acho que a gente teve a possibilidade de viver cada fase de forma natural, né? Não tão rápida quanto está acontecendo por causa disso. Então, a gente tem que olhar para esse dado, por mais que seja uma pesquisa, tipo assim, mas ela falou, mas eu tenho quase certeza que eu vi isso em algum outro post. Eu tenho certeza que eu já vi mais de uma pessoa mencionando esse efeito aí, né, das crianças na Sephora. Então a gente começa a ter que olhar para isso e dizer assim, gente, olha quanto que a sociedade está acelerada, né? Então a gente percebe não só que as crianças, mas a gente percebe aqueles jovens que estão entrando no mercado de trabalho também preocupados que, sei lá, daqui a 2 anos eu preciso virar um gerente. E não é assim. Não é assim. Então, a gente vai ter que aprender, na verdade... A gente não, acho que a gente já lidou muito com frustração. Acho que a gente aprendeu mais sobre frustração do que essa turma que está chegando. Eu acho que isso pode ser um efeito que a gente vai perceber daqui a um tempo, de a gente ver talvez um monte de pessoas frustradas porque as coisas não acontecem na mesma velocidade. A velocidade da tecnologia é uma, a velocidade da nossa vida é outra. Entendeu? E aí, falando do BBB, né, quando eu decidi, eu nunca tinha feito uma análise desse porte, né, de olhar o social. Eu sempre olhei para os dados que estavam na internet ou quando eu estava dentro do banco, eu olhava para informações que a gente tinha de desempenho, de vendas nas agências e tudo mais. Inclusive, quando você falou da imagem, eu acho que tem uma coisa até que é legal, esse tipo de citação no social pode espirrar no Analytics. De que forma? Aumento de pesquisa orgânica, aumento no acesso direto. Por quê? Porque a pessoa viu a marca, lembrou, deixa eu entrar no site, e vai lá e entra. Então, qualquer ação dessa que pode acontecer, talvez uma viralização de uma imagem, algo do tipo, a gente não pode esquecer que a gente tem o Google Lens, que é a busca por imagem, e aí isso pode também levar o seu usuário para o site. Então, olha como às vezes uma ação que está em algum outro lugar respinga num outro canal, né, de comunicação do cliente, que é assim, a gente pode perceber um aumento de seguidores na marca, mas também você pode aumentar o seu tráfego que vem para o site, né? E quando eu decidi fazer o BBB, na verdade, foi assim, veio de uma ideia da minha mãe, né? Foi um negócio muito estranho. Minha mãe acompanha o BBB desde o 1. Então, assim, toda vez que tem o BBB, ela fala assim, agora vai ter BBB, quem será? E tal. E ela fica torcendo. Aí, nesse BBB, em específico, ela falou assim, você sabia que tinha uma médica? Ela ganhou 300 mil seguidores num dia. Aí, quando ela falou aquilo, eu falei, nossa, mãe, você me deu uma ideia. Que ideia? Eu falei, eu vou acompanhar o BBB. E eu nunca tinha feito isso. Então, para mim, era um experimento. Eu falei, se é um experimento, eu vou ter que decidir. E aí, eu pensando na parte analítica, eu falei, eu preciso saber que métricas eu vou ter que olhar. Foi a primeira coisa. E isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer em qualquer empresa. Então, eu falei, eu vou usar isso de forma didática. Só que eu pensei em fazer aquilo para mim, para ter aquilo e eu levar numa aula, né? Eu tenho aula junto com a Soraya, eu ia até falar, Soraya, olha, eu estou fazendo aqui o acompanhamento do BBB, a gente pode trazer para aula. Só que tem um amigo meu que falou assim para mim, por que você não põe isso na internet? Eu falei, cara, mas se eu errar? Ele falou, se você errar, você explica por que você errou. Você está fazendo pela primeira vez e o errar faz parte do processo. Sim. E a minha primeira ideia era, eu vou acompanhar volume de seguidores. Então, o meu ponto era, quando esse cara chegar no paredão, eu quero saber quanto cada um ganhou. Eu tenho 2 jeitos de olhar isso, né? Eu olho a quantidade de um comparado ao outro, então, ou seja, esse cara aqui, do todo, ele tem uma fatia de tantos %, ou quanto ele cresceu desde que ele entrou no paredão. Seria uma taxa de crescimento.
Eu falei, tá bom, vou olhar esse. Será que isso é suficiente? Aí comecei a achar que não era. Aí comecei a procurar algumas ferramentas de social listening. Usei uma, não vou lembrar o nome agora. Social Blade. Não, o Blade me traz o número de seguidores, ele não faz listening. O Social Blade vai me trazer 1 a 1. Quanto eu ganhava dia a dia. Então, por exemplo, aquele Vinícius chegou a ganhar 4 milhões de seguidores. Em 2 dias de BBB, ele ganhou 4 milhões, o cara. E aí, eu peguei e falei assim, mas eu preciso de uma outra. E aí fui procurar algumas que eram gratuitas e tal na época. Eu falei, preciso fazer esse negócio tudo gratuito. Aí eu peguei e até pedi para as minhas sobrinhas, olha, vocês vão ter que ser meus olhos nas redes sociais. Acha os perfis que vocês acham que é o cara que traz mais fofoca, eu preciso saber tudo que é fofoca. Porque eu falei, uma fofoca pode disparar um número de seguidores de alguém. Eu falei, preciso saber se alguém beijou alguém, se alguém ficou debaixo do edredom com alguém, preciso saber qualquer treta que acontece. E eu falei pra minha mãe, você assiste o BBB de noite, você me conta quais são as tretas. Então a gente tinha uma planilha, uma das minhas sobrinhas, ela me ajudava a entrar no Social Blade, a gente pegava dos 20 seguidores todos, dos 20 participantes, quantidade de seguidores dia a dia. Uhum. Só que quando eu comecei, eu falei assim, eu acho que isso é fraco. Acho que isso é o momento que acontece em qualquer empresa. Você olha para um número e ele é fraco. O número de seguidor não é um número... É um número muito mais de vaidade do que qualquer outra coisa. E eu precisava de uma outra ferramenta que fosse muito parruda nessa época. E aí, eu já conhecia, foi na hora que eu falei assim, pedi para o pessoal do Estilingue, né, na época, eu falei, Estilingue, vocês podem... né, me permitir e tal, e eles fazem, né, o acompanhamento do BBB, e eles falam assim, não, tá bom, você faz e a gente faz um bate aqui, né, só que o meu processo era totalmente manual, porque eu entrava no Blade todo dia para pegar o volume de seguidores, as minhas sobrinhas faziam um papel de olhômetro, né, aquele radar ali, e eu só olhava no Estilingue a quantidade de menções positivas e negativas de um ou outro. Depois a Soraya ainda me indicou o Netlytics, que era a ferramenta que montava os grafos, e eu conseguia saber quem eram os pontos chaves ali. Né? A gente extraía ainda quando a API do Twitter estava aberta, né? E agora não está mais, amigável, né? Ela era, então, assim, hoje só se você pagar, você tem acesso a ela. E aí eu falei, tá bom. Né, paciência. E aí foi. No final das contas, dos 19 paredões, eu acertei 17. Só que teve uma outra conta que eu decidi fazer. Se eu olhasse só o social listening, eu teria um acerto aí de mais ou menos 60%. Olhando social listening com social analytics, eu tive 89%. Se eu olhasse só analytics, dava mais ou menos uns 45%. Isso é prova de que a gente não pode ter uma única fonte de dados, a gente tem que saber escolher os melhores indicadores. Então chegou uma hora que eu precisava olhar e dizer o seguinte, olha, eu tinha que olhar o crescimento, eu tinha que olhar as menções, e eu olhava assim, em percentual. Eu falava assim, ó, tá bom, a cada 10 menções positivas, ele tem 7 negativas. Tá ali, né? O pessoal tá uma treta ali, o pessoal tá equilibrado. Quantas vezes tinha discrepâncias. Então, tinha uma que era da Larissa, ela tinha 2.121 menções negativas contra 17 negativas. Você fala, mano, não tem como dizer que essa mulher não vai sair. Se eu olhasse só para o percentual de crescimento dela, eu diria que ela não sairia. Então, por isso que eu preciso combinar. Uhum. E isso é uma coisa que quando eu chego na aula e falo para o aluno, uma coisa é falar indicador. Para mim, cada um desses números calculados são indicadores. Eu preciso ter um KPI que combine tudo isso. Então, eu defendo muito a ideia de indicador e de KPI serem coisas diferentes, porque o KPI, a gente fala, é um indicador de performance. Para mim, ele te traz, eu combino números ali, então eu falo assim, ó, esse aqui tá positivo, esse aqui tá positivo, esse aqui tá positivo, então esse cara vai ser sucesso. Entendeu? Então, assim, não que ele é um número calculado, mas eu tenho que combinar várias coisas para ter um direcionamento. Então, o único indicador não faz verão. Se eu tivesse feito isso no BBB, eu teria me ferrado.
É o que a gente bate muito na tecla de falar sobre social intelligence. Sim. Não é só social analytics, não são os dados só quantitativos, e a gente sabe que quando a gente está falando de redes sociais, são dados qualitativos numa escala quantitativa. Muito então, maior, a gente né? sabe que dá para fazer, mas é isso, você olhar para o social analytics, falar obrigada, você olhar para o social listening, falar obrigado também, e aí você junta os dois e vai para o social intelligence. E aí sim você tem uma tomada de decisão assertiva, que é desde você entender o comportamento, né, e para onde você quer ir, até você, mesmo que seja identificar o vencedor do BBB. Então, as pessoas, elas precisam entender que esses dados, eles estão aí. Essa semana mesmo eu estava lendo sobre o fenômeno das dancinhas no Snapchat. Então, vocês podem olhar para mim e falar assim, Snapchat ainda existe? Sim, nem uso. Ainda existe. Olha, ele enfrentou graves baques, né? Eu sei que ele teve um embate com uma Kardashian, que falou, teve um burburinho dentro do Snapchat. A Rihanna também teve um burburinho dentro do Snapchat, e aí nós tivemos uma debandada, mas o Snapchat ainda é muito forte nos Estados Unidos. E tem agora uma febre de dancinha no Snapchat. Então, para a gente ver como as redes sociais, às vezes elas são cíclicas, né? As pessoas falam, Facebook morreu. Gente, Facebook não morreu. Ele pode estar respirando com a ajuda de aparelhos, mas ele não morreu ainda. A única questão é que a gente parou de usar o Facebook como a gente usava antigamente, né? Então, antes a gente dá até vergonha. Eu olho as minhas lembranças do Facebook e achava que era o Twitter, né? Bom dia, gente, vamos que vamos! Ai, que vergonha! E hoje, o que é forte no Facebook? Os grupos. E se a gente for pensar, o que a gente vive hoje? A era do marketing de comunidade, e eu falo, a era do marketing de comunidade 2.0, porque comunidade sempre foi forte, né? Na internet, na web como um todo. O que acontece hoje é que nós temos as marcas construindo suas próprias comunidades. Então, ela entende que as comunidades são importantes, então não fica mais só nos fãs criando comunidades em torno da marca, é a marca se posicionando e criando a sua própria comunidade. E aí sim, nós temos, é o que eu falo de marketing de comunidade 2.0, que são as marcas entendendo essa importância do viver em comunidade, das trocas, e são trocas riquíssimas, né? Então, você não vende para todo mundo, você vende para um determinado perfil de pessoas. E quando você entende esse perfil, você já tem mais do que meio caminho andado, não é? Soraya, você falou uma coisa que é interessante agora, me chamou a atenção. Você falou do Snapchat, né? E assim, é uma coisa que você já deve ter lido, e eu também já li, a questão lá do TikTok está sendo banido nos Estados Unidos. Eu acho que se isso de fato acontecer, é claro que essa questão de banir ferramentas tem muito a ver com a questão de lei geral de proteção de dados, obviamente. Então, o Google Analytics sofreu um certo banimento ali na Europa, porque a base europeia, a base desses dados estão nos Estados Unidos, e a LGPD americana é diferente da GDPR europeia. Então, e hoje a gente está vendo esse burburinho, né? Como está tendo o burburinho do Twitter aqui no Brasil, sim. Né? Por causa que o Elon Musk está lá naquele bate-boca com o Alexandre de Moraes, então está dizendo assim, a gente vai tirar o Twitter do Brasil e tal, como está aquela impasse do TikTok nos Estados Unidos. Então, assim, o Snapchat pode, na verdade, aproveitar esse burburinho, e isso é uma coisa que acontece com marcas, às vezes aproveita o tipo de burburinho e se posiciona dizendo, olha, os meus dados estão aqui no território americano, e aí pode ser que, né, embora as pessoas adorem o TikTok, as pessoas podem ser, a gente pode perceber uma movimentação, talvez, e um crescimento do Snapchat nos Estados Unidos por conta disso, né? E aí talvez ter uma adesão, talvez vamos pensar assim, da política norte-americana em relação a esse caso, né? O que eu acho que não deve acontecer com o TikTok no Brasil, porque, na verdade, como Brasil e China pertencem ao BRICS e eles são parceiros, eu não acho que não vai ter esse tipo de
sabe assim, de afronta, né, entre a China, né? Os Estados Unidos sempre teve muito essa guerra, né, essa coisa de picuinha com a China, porque a gente sabe que a China vem crescendo, né, ao longo dos anos. Então, acredito que pode, assim, se o Snapchat for assim, a alta gestão do Snapchat for algo inteligente, pode conseguir reposicionar e melhorar né, a abrangência de atuação da ferramenta nos Estados Unidos por conta dessa questão do TikTok. Vamos ver o que vai acontecer, né? O assunto, na verdade, é um assunto bem polêmico, mas, claro, a gente acaba se autorregulando. Em que sentido? Eu não estou falando que nós somos maiores do que leis, mas no sentido de a gente não fica sem postar. A gente não fica sem postar. Então, assim, ai, gente, que vergonha. Mas, enfim, usem a maturidade neste momento. Quando o Twitter foi comprado e teve aquela movimentação, vocês não lembram que veio o Cu? Lembro. E aí foi aquela febre, uma ferramenta de fora, todo mundo foi, que era um pintinho. Ah, tinha o Threads também, aí veio o Threads, aí cai o WhatsApp, todo mundo corre pro Telegram, o WhatsApp volta, todo mundo... Então, assim, na verdade, a gente não fica sem postar. Tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. Quando era o Twitter era do Twitter, e a gente teve aquele... O Twitter ele veio com uma lei forte em 2021 de proteção das pessoas. Então, se ele sentia que o conteúdo ele era indevido, sim, ou se você compartilhava muito rápido, ele ficava, você tem certeza? Você leu o que você está compartilhando e tal? E ele baniu algumas pessoas do ponto de vista político, e essas pessoas foram pro Parler. Então, assim, a gente não deixa de postar, né? Que o Elon Musk parece que ele quer pôr fogo no parquinho, né? Então, é muito nesse sentido. Mas, e aí também, eu acho que vale a pena a gente entender que a gente tem ferramentas para isso, né? E eu acho que as ferramentas de social listening e Web Analytics, eles também vão sentindo isso. Então, por exemplo, o Google Meu Negócio, agora ele atualizou e ele já está colocando resultados em redes sociais. Entende? Então, a gente tem uma ferramenta de social listening, às vezes ela não vai logo de cara pegar e puxar dados das threads, mas ela entende que num certo momento isso é importante e inclui, né? Mas é válido a gente entender também, e aí a gente vai nessa onda de cai, não cai, de falar sobre presença digital. Porque muitas pessoas falam, não pode ver uma rede social nova que sai fazendo perfil. E isso é problemático também, né? Porque quando você não cuida da gestão dos seus conteúdos, das suas redes, você abre espaço para que você perca o domínio daquele perfil, daquilo que está acontecendo. Toda a rede nova que surge, eu vou lá, deixa eu lá reservar meu nome, antes seja tarde demais, entendeu? Mas é bem isso. Eu falo, mas eu não julgo, porque como professora acaba entrando, porque sempre tem aquela pessoa que pergunta... né? Você já usou essa rede, professora? Usou essa rede, ou mesmo o cliente, né? Porque a gente tem esse duplo sentido, como consultora e como professora, como, né? Hoje eu sou head de comunicação e vendas da Rede Mulher Empreendedora, mas já fui por muito tempo consultora, já trabalhei muito tempo em agência. Já trabalhei muito tempo em agência. Então, a gente sempre vê, tem uma rede social, vamos entrar? Você fica naquela dúvida, né? Eu acho que, assim, como profissional, eu entro para saber. Não entro. Exato. Entra para ver como é. E também tem que dar um tempo para ver se aquela rede social vai ter aderência com o seu público. Às vezes pega num país, não pega em outro, né? Então, a gente estava falando do Threads. Aqui no Brasil... não é tão usado, mas foi o aplicativo, um dos top 10 aplicativos mais baixados para iOS e para Android em dezembro do ano passado. Então, em que mercados o Threads está alavancando, né? Está crescendo? Então, a gente precisa saber que existem essas redes e tal, mas ter o julgamento, tomar essa decisão, se vale ou não a pena entrar. Com certeza, com certeza. Bem, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês.
aqui nesse bate-papo. Eleonora, muito obrigada pelo Obrigada seu a você, tempo. Soraya. Gabriela, muito obrigada pelo seu Eu tempo. que agradeço. Gente, essa é a primeira de muitas conversas que nós veremos por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm sugestões de tema, por favor, manda para mim pelo Instagram, manda para mim Pelas redes sociais. pelas redes sociais, né? Pelo LinkedIn, que será um prazer conversar com vocês mais uma vez. Até a próxima. Parabéns, Soraya. Valeu, Soraya. Obrigada. Obrigada.